Meu nome é Maria Ferreira e por muitos anos vivi como prisioneira dentro da minha própria casa, não por causa de estranhos, mas por causa do meu próprio filho Rafael, um político admirado em público, mas um verdadeiro tirano em particular ele. Me usou como escudo para seus crimes, roubando milhares em meu nome e escondendo a violência por trás de sorrisos falsos. O que parecia apenas mais um drama familiar escondido nas paredes do lar se transformou em uma batalha por sobrevivência entre jantares de aparência perfeita, ameaças sombrias, cartas perturbadoras e gravações secretas. Eu precisei decidir se continuaria em silêncio ou se teria coragem de expor tudo. Se você quer descobrir como uma mãe encontrou força para quebrar correntes de medo e transformar dor em poder, deixe seu like, se inscreva no canal e comente sua opinião. Agora me acompanhe porque é aqui que a verdadeira história começa. Meu nome é Maria Ferreira e por muitos anos vivi como prisioneira em minha própria casa. No início talvez parecesse exagero dizer isso, mas a verdade é que as paredes que um dia abrigaram risos e memórias felizes se transformaram em grades invisíveis. Eu mesma havia construído aquele lar com amor e sacrifício. Cada azulejo colocado no chão, cada janela escolhida com cuidado, cada móvel comprado com esforço, representava anos de trabalho e de sonhos. Mas o que era para ser um espaço de aconchego acabou se tornando o cenário de um longo pesadelo. Sou mãe de Rafael Ferreira, um homem que o público conhece como político brilhante e promissor. Nos jornais e nas telas de televisão ele aparece sempre bem vestido, sorridente e articulado. As pessoas o aplaudem, admiram sua oratória, acreditam em seu carisma e se impressionam com sua aparente dedicação à comunidade. Mas dentro de casa, Rafael era outro homem. O filho que um dia segurou minha mão em noites de medo após a morte de seu pai se transformou em alguém cruel e controlador. O político respeitado fora de casa escondia um agressor frio e calculista atrás das portas fechadas. A cada dia eu percebia mais claramente que meu papel como mãe havia sido reduzido a nada. Ele não me via como pessoa, mas como extensão de seus desejos e de seus interesses. Rafael usava meu nome, meus documentos e até minha conta bancária como ferramentas em seu jogo de poder. Quando sorria diante de uma plateia, escondia atrás daquele gesto ameaças silenciosas e promessas de violência. Quando me cumprimentava em frente a conhecidos, fazia parecer carinho, mas seus olhos lançavam advertências duras. Eu tinha 60 anos e já deveria estar vivendo com alguma paz. Passei a vida toda dedicada ao trabalho como diretora de escola. Eduquei gerações de alunos, aconselhei professores, participei de reuniões intermináveis e lutei por cada melhoria possível. Sempre imaginei que quando chegasse à aposentadoria eu teria tempo para mim mesma. Talvez pudesse viajar, cuidar das flores do jardim, visitar amigas antigas. Mas em vez de descanso, o que me esperava era a prisão silenciosa dentro da própria casa. A chegada de Juliana Ferreira, esposa de Rafael, só fortaleceu a imagem de perfeição que ele construía. Ela tinha pouco mais de 30 anos, sempre elegante, com roupas caras e perfumes marcantes. Para todos parecia ser a mulher realizada que caminhava de mãos dadas com um marido bem-sucedido. Mas para mim, Juliana era também uma peça desse teatro. Ela fingia não ver as agressões, desviava o olhar diante das humilhações e preferia se refugiar em taças de vinho do que enfrentar a verdade. Às vezes penso se ela também não era vítima de outro tipo de prisão, a prisão do silêncio e do medo. Mas naquele momento eu só podia sentir a solidão de enfrentar tudo sem ninguém ao meu lado. Minha rotina era controlada até nos menores detalhes. Eu acordava antes do sol para preparar o café que Rafael exigia sempre às 7 horas em ponto. Ovos preparados exatamente como ele gostava, café forte, pão fresco. Qualquer detalhe fora do esperado se transformava em motivo para insultos e às vezes para tapas e empurrões. Depois seguia o dia cuidando da casa.
Embora tivéssemos recursos para contratar alguém, Rafael insistia que eu deveria fazer tudo. Dizia que era minha obrigação como mãe. Eu lavava, passava, cozinhava e ainda tinha de sorrir quando ele voltava para casa com discursos prontos e roupas impecáveis. Havia noites em que eu me sentava sozinha no quarto segurando um pano úmido contra o rosto inchado. Do lado de fora eu escutava as gargalhadas de Rafael enquanto assistia vídeos ou falava ao telefone. O som da sua alegria falsa ecoava pela casa como zombaria do meu sofrimento. Cada canto daquele lar se enchia de lembranças distorcidas. O corredor onde um dia vi meu filho brincar de carrinho agora era o caminho que eu percorria em silêncio com medo de fazer barulho. A cozinha onde preparei tantos bolos de aniversário agora era palco de humilhações constantes. Ainda assim, dentro de mim restava uma fagulha de esperança. Eu me lembrava do menino que um dia chorou ao perder o pai que buscava conforto no meu colo que prometeu ser alguém de quem eu teria orgulho. Em alguns momentos eu me perguntava se a culpa era minha. Será que dei demais? Será que criei um filho que acreditava ter direito sobre tudo e sobre todos? A culpa me esmagava, mas ao mesmo tempo despertava em mim a consciência de que precisava resistir. Ao redor de nós, o mundo via apenas a imagem perfeita. Rafael e Juliana apareciam em jantares de gala, sorriam para fotógrafos, recebiam cumprimentos calorosos. Ninguém desconfiava da verdade escondida. Ninguém percebia que por trás das paredes luxuosas havia uma mãe silenciada e um filho que transformava amor em poder. E eu sabia que se continuasse calada ele acabaria me destruindo por completo. Minha vida parecia condenada a esse ciclo sem fim de medo e obediência. Mas havia algo dentro de mim que se recusava a aceitar que essa seria minha história até o último dia. Eu sentia que em algum momento algo aconteceria, uma oportunidade surgiria, alguém perceberia o que se passava. Eu não sabia quando nem como, mas sabia que aquela prisão não poderia durar para sempre. E de fato essa oportunidade veio de forma inesperada. Tudo começou numa noite em que Rafael decidiu abrir as portas de nossa casa para um jantar elegante com figuras importantes da política. Eu estava lá como sempre nos bastidores, arrumando cada detalhe, garantindo que nada falhasse. O que eu não poderia imaginar era que entre os convidados estaria alguém capaz de enxergar além da fachada perfeita, alguém que traria à tona uma nova possibilidade em meio ao meu desespero. O jantar de quinta-feira foi anunciado por Rafael Ferreira como um dos eventos mais importantes de sua carreira política. Ele exigiu que a casa estivesse impecável, que cada detalhe brilhasse como se fosse cenário de um espetáculo. Para ele, a noite não era apenas uma reunião entre colegas. Era uma oportunidade de mostrar ao mundo a imagem perfeita de um líder jovem e promissor cercado de sucesso e de harmonia familiar. Para mim, significava mais um dia de trabalho pesado e de medo. Passei horas limpando, polindo taças de cristal que pertenciam à minha mãe, arrumando a mesa com a toalha mais fina, alinhando talheres de prata que quase nunca eram usados. Juliana, a esposa de Rafael, rondava cada canto como supervisora de um teatro. Suas instruções vinham em tom doce, mas com um fundo de ameaça. Ela sorria enquanto lembrava que nada podia estar fora do lugar, que flores precisavam estar frescas e que a cozinha deveria estar impecável. Eu obedecia em silêncio, com as mãos tremendo, porque sabia que um erro simples poderia custar caro. No fundo do meu coração, eu me perguntava como era possível que tantas pessoas admirassem aquele casal quando eu conhecia o peso real da vida ao lado deles. Às 7 em ponto, a campainha tocou e o coração pareceu sair do meu peito. O som da música suave já preenchia a sala, as velas ardiam com chamas delicadas e a casa exalava cheiro de frango assado com ervas. Rafael desceu as escadas com seu terno azul marinho, a gravata vermelha ajustada com perfeição e um sorriso ensaiado no rosto. Juliana apareceu ao seu lado como uma estrela de cinema vestida em um longo brilhante e com brincos de diamante. Eles formavam a dupla perfeita aos olhos de qualquer convidado. Quando a porta se abriu, uma sequência de cumprimentos e risadas ecoou pelo hall.
Homens de terno e mulheres elegantes entraram elogiando a decoração, comentando sobre as campanhas políticas, falando de números e estratégias. Eu mantinha distância indo e voltando da cozinha com bandejas de vinho e aperitivos. Tudo parecia se desenrolar dentro do esperado, até que meus olhos se fixaram em uma figura que não via há muitos anos. Ela estava ali entre os convidados com olhar firme e expressão curiosa. Era Ana Souza, minha sobrinha, filha da minha irmã falecida. Já fazia mais de uma década que não a encontrava, mas não havia como confundir. Seus olhos penetrantes, o queixo erguido e a postura segura denunciavam a jornalista que havia se tornado. Ana agora era conhecida por reportagens que desafiavam poderosos por expor segredos que muitos tentavam esconder. No instante em que nossos olhares se cruzaram, senti o ar faltar. Ela me cumprimentou com formalidade, chamando-me de tia como se estivéssemos diante de estranhos. O aperto de sua mão foi firme, mas em seus olhos havia um lampejo de reconhecimento e também de suspeita. Eu forcei um sorriso enquanto minhas pernas tremiam. Perguntas explodiam em minha mente. Será que Rafael sabia quem ela era? Será que Juliana a convidou de propósito? Ou tudo não passava de coincidência? Durante o jantar, a sala se encheu de conversas sobre a arrecadação de fundos, comícios e estratégias de campanha. Rafael dominava a mesa com seu carisma. Ele contava histórias, recebia aplausos, ria com facilidade. Juliana se inclinava a cada frase, sempre pronta a rir ou a concordar. Eu circulava discretamente, servindo pratos e enchendo taças, tentando ser invisível. Mas não havia como escapar do olhar constante de Ana. Ela me observava com atenção, como se cada gesto meu fosse uma pista. Ela viu a maneira como minhas mãos tremiam ao servir o vinho. Ela percebeu a sombra escura escondida sob a gola alta do meu vestido. Então, no meio de uma conversa aparentemente trivial, Ana lançou uma pergunta que fez o silêncio dominar a mesa. Tia Maria, disse ela com voz. Calma, senhora. Não foi diretora de escola durante muitos anos. Os convidados pararam de mastigar. Rafael congelou com o garfo no ar e eu me senti exposta como nunca. Respirei fundo e respondi com um sorriso forçado que sim, que havia trabalhado por muitos anos na educação antes de me aposentar. Ana inclinou-se para a frente, elogiou minha carreira e falou sobre como tantas vidas haviam sido moldadas por minhas decisões. Para qualquer outro aquilo parecia apenas um comentário elogioso, mas eu entendi. Era um sinal. Ela estava tentando me lembrar de quem eu tinha sido, da mulher que tinha voz e autoridade e não da sombra que me tornara. A pressão da mão de Rafael em meu ombro me trouxe de volta à realidade. O sorriso dele permanecia no rosto, mas seus dedos se cravavam na minha pele com força. Com voz suave, ele declarou para todos que eu sempre havia sido dedicada à família, que hoje vivia uma vida tranquila e sem responsabilidades. Os convidados sorriram e brindaram como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que aquele gesto não era afeto, era uma advertência clara. Mais tarde, quando levei a sobremesa para a cozinha, Ana me seguiu com a desculpa de ajudar. Sua voz caiu para um sussurro urgente. A senhora está bem, tia Maria? Perguntou. Meu coração quase parou. Eu queria gritar a verdade e dizer que não aguentava mais, mas o medo falou mais alto. Forcei um sorriso e disse que estava cansada, que estava tudo bem. Ana segurou minha mão por um segundo e sussurrou que nos veríamos em breve, prometendo que voltaria. Antes que eu pudesse responder, passos ecoaram pelo corredor. Rafael entrou com seu charme habitual, mas seus olhos carregavam desconfiança. Ele levou a bandeja de sobremesa e voltou para a sala, deixando-me sozinha com a promessa de Ana queimando em meus pensamentos. O jantar terminou com aplausos, brindes e risadas forçadas. Os convidados saíram elogiando a hospitalidade e a elegância da noite. Rafael recebeu cada elogio como se fosse troféu. Juliana se despediu com abraços calculados. Quando a porta se fechou, o silêncio tomou conta novamente.
Rafael olhou para mim com frieza e disse que eu havia feito bem, que ao menos não o havia envergonhado. Não era elogio, era apenas mais uma corrente apertando em torno do meu pescoço. Naquela noite, enquanto lavava pratos sozinha, eu não conseguia afastar da mente as palavras de Ana. Nos veremos em breve. Pela primeira vez em muitos anos, senti que alguém tinha realmente me visto, que alguém havia percebido a verdade por trás das paredes da minha prisão. O jantar havia terminado, mas dentro de mim uma nova chama começava a arder. Eu não sabia o que aconteceria nos próximos dias, mas pressentia que tudo estava prestes a mudar. Na manhã seguinte ao jantar, eu ainda sentia a pressão dos dedos de Rafael em meu ombro. O peso do seu olhar durante a noite inteira, a promessa silenciosa de que qualquer deslize custaria caro, tudo permanecia em mim como uma sombra impossível de apagar. Mas junto desse medo, uma lembrança se repetia em minha mente. O olhar de Ana firme e penetrante, a maneira como ela sussurrou que nos veríamos em breve. Aquilo havia acendido algo dentro de mim, uma fagulha de esperança que eu não experimentava havia anos. Eu tentava voltar à rotina, preparando o café de Rafael, como sempre, arrumando a casa em silêncio. Mas por dentro eu estava agitada, como se algo prestes a acontecer rondasse cada canto. Foi então que o telefone da cozinha tocou. Olhei para o aparelho com receio, já que raramente alguém ligava para mim. Com as mãos trêmulas atendi. Senhora Ferreira, disse uma voz masculina, sou Carlos Mendes, investigador financeiro do comitê que acompanha a campanha do seu filho. Preciso falar com a senhora com urgência. Meu coração disparou. Um investigador. Um estranho que sabia meu nome, que falava de Rafael, que falava em urgência. O que aquilo significava, perguntei com cautela o motivo da ligação. Há movimentos financeiros muito sérios em sua conta bancária, respondeu ele, e precisamos esclarecer imediatamente. Seria melhor se pudéssemos conversar pessoalmente ainda hoje. Fiquei sem fala. Minha conta, eu quase não a usava. Rafael sempre dizia que cuidaria de tudo para mim, que eu não precisava me preocupar com burocracias. Ele depositava pequenas quantias para meus gastos básicos, mas nunca me permitiu acesso aos detalhes. De repente, a sensação de que eu havia sido colocada em uma armadilha me tomou inteira. Naquele mesmo dia, peguei o ônibus para o centro da cidade. Cada quilômetro percorrido parecia me afastar da prisão em que eu vivia, mas também me aproximar de um perigo ainda maior. O prédio onde Carlos Mendes me esperava era moderno, com paredes de vidro que refletiam o sol da tarde. Entrei tremendo, como se cada passo fosse proibido. Carlos era um homem de cerca de 50 anos, magro, olhar cansado, mas firme. Ele me recebeu com respeito e pediu que me sentasse. Colocou uma pasta sobre a mesa e abriu calmamente. Dentro havia papéis, extratos e números. Senhora Ferreira, disse ele, nas últimas semanas identificamos mais de R$200 mil desviados do fundo da campanha do seu filho. Esse dinheiro passou repetidamente por uma conta em seu nome. Senti o chão sumir sob meus pés. 200 mil. Em meu nome. Meu corpo gelou e as palavras não saíam. Balbuciei que não era possível, que nunca autorizei nada. Carlos me observava com atenção, como se já esperasse essa reação. Nós suspeitávamos disso, continuou ele. As transferências sempre terminam em contas associadas a Rafael Ferreira. Mas no papel a responsável é a senhora. Se permanecer em silêncio, poderá ser acusada de fraude, de desvio, de cumplicidade. As lágrimas escorreram antes que eu pudesse contê-las. O peso da armadilha ficou claro diante dos meus olhos. Rafael não apenas me usava como criada e prisioneira, mas também como escudo para seus crimes. Ele havia me transformado em culpada, a fachada perfeita para esconder seu roubo. Carlos se inclinou para a frente. Precisamos do seu depoimento para limpar o seu nome. Mas o tempo é curto. A senhora está disposta a colaborar? Saí de lá atordoada, carregando a pasta com documentos que traziam meu nome impresso ao lado de números que não reconhecia.
Caminhei pelas ruas cheias, ouvindo buzinas e passos, mas tudo parecia distante, como se eu estivesse dentro de um sonho ruim. As vozes na minha cabeça eram apenas as de Rafael ameaçando me destruir caso eu ousasse falar. Quando cheguei em casa, ele já me esperava na sala de gravata frouxa e um copo de uísque na mão. "Onde esteve, mãe?" perguntou com aquele tom calmo que escondia veneno. Meu corpo tremeu, mas minha voz saiu firme. "Estive no seu escritório, falei com o investigador. Sei o que você está fazendo com a minha conta." Por um instante vi algo que nunca tinha visto antes. O olhar dele vacilou, revelando medo, mas em seguida o medo virou fúria. Sua altura se impôs sobre mim, sua mão agarrou meu braço com violência. "Você não sabe o que diz, sua velha tola", sibilou ele. "Esse dinheiro é meu, tudo o que temos é por minha causa. Se você abrir a boca de novo, vou garantir que todos a considerem louca. Vou interná-la e o mundo esquecerá que você existe." O terror me atravessou como uma faca. Não era apenas roubo, não era apenas humilhação. Ele estava pronto para me apagar completamente. No entanto, ao mesmo tempo, algo dentro de mim despertou. Eu percebi até onde Rafael seria capaz de ir. Foi nesse exato momento que a campainha tocou. Um som agudo e inesperado que cortou o ar denso da sala. Rafael me soltou, recompôs a expressão e ordenou que eu atendesse. Com as pernas bambas, abri a porta. Do outro lado estava Teresa Almeida, minha vizinha, sorrindo com gentileza e trazendo uma travessa de comida. "Eu ouvi gritos", disse ela baixinho. "Está tudo bem." Olhei para trás e vi Rafael observando com aquele sorriso frio. Sorri para Teresa e respondi rápido que estava tudo bem. Ela me entregou a travessa, mas seus olhos fixos nos meus diziam outra coisa. Ela sabia. Ela percebia. Quando a porta se fechou, Rafael se inclinou para meu ouvido e disse num tom de gelo: "Uma palavra e você vai se arrepender pelo resto da vida." Naquela noite, sentei-me no quarto sozinha com a travessa intocada ao meu lado. Minha mente girava entre as ameaças de Rafael e a pasta de documentos que Carlos Mendes me entregara. Eu não tinha dúvidas de que estava em perigo, mas também não tinha dúvidas de que as correntes estavam começando a se partir. E o que aconteceu no dia seguinte mudou o rumo de tudo de uma forma que eu jamais poderia prever. Na manhã seguinte, acordei antes mesmo do sol nascer. Não havia dormido quase nada, a ameaça de Rafael ecoava em meus ouvidos como um trovão repetido. Eu sabia que em poucas horas ele me arrastaria até o banco e me forçaria a assinar papéis que transformariam a fraude em verdade. Eu estava cercada. Ou pelo menos era o que pensava. Enquanto preparava o café com as mãos trêmulas, ouvi um leve toque na porta dos fundos. Gelei de medo, achando que pudesse ser Rafael de volta mais cedo. Mas quando abri com cautela, vi Teresa Almeida entrar apressada, com os olhos brilhando de urgência. "Maria, precisamos falar agora", disse ela em voz baixa. Fechei a porta e a conduzi até a cozinha. Teresa olhou em volta, certificando-se de que não havia ninguém. "Eu instalei uma câmera pequena perto da sua janela ontem à noite", confessou. "Eu ouvi gritos, não consegui ficar parada. E acredite, Maria, ela gravou tudo." Meu coração disparou. "Tudo?", perguntei quase sem ar. Teresa assentiu. "Gravou as ameaças dele, a forma como ele exigiu que você assinasse os documentos. Está tudo registrado." Senti as pernas fraquejarem. Pela primeira vez em anos, havia algo que me protegia além da minha palavra. Uma prova concreta. Teresa segurou minhas mãos com firmeza. "Não podemos perder tempo", disse. "Conheço alguém na promotoria, a doutora Patrícia Oliveira. Ela trata de casos como o seu. Se você for comigo agora, podemos mostrar a gravação antes que ele volte." O medo e a esperança se misturaram dentro de mim. Pensei no rosto de Rafael, na fúria contida atrás dos sorrisos públicos, na ameaça de me internar para sempre. Mas pensei também no olhar de Ana e na coragem que senti ao ver Teresa diante de mim. Respirei fundo, corri até o quarto e peguei minha bolsa. Coloquei dentro meus documentos, a escritura da casa, a pequena caderneta de poupança.
Era tudo o que me restava de mim mesma. Saímos pelas ruas ainda vazias, o vento frio da manhã batendo no rosto. Teresa dirigia com firmeza, mas eu via a tensão em seus dedos, segurando o volante. Chegamos a um prédio simples do governo de corredores estreitos e paredes pálidas. Ali dentro me esperava algo que poderia mudar meu destino. Fomos levadas até uma sala modesta, onde uma mulher de cerca de 40 anos nos recebeu. Patrícia Oliveira tinha olhar atento e voz serena, mas carregava uma energia de determinação. Teresa explicou rapidamente a situação e entregou a pequena câmera. Patrícia ouviu a gravação com fones de ouvido, o rosto endurecendo a cada segundo. Quando terminou, olhou para mim com firmeza. Senhora Ferreira, o que temos aqui é grave. Suas palavras soam ameaçadas, os gestos de Rafael são de coerção clara. Isso, junto aos desvios financeiros, pode sustentar uma ação imediata. Mas precisamos de algo mais. Precisamos do seu depoimento oficial. Senti o sangue gelar. Falar significava me expor a abandonar a máscara de silêncio que me mantinha viva até então. Mas eu também sabia que continuar calada significaria a destruição completa. Olhei para Teresa, que me encorajava com os olhos, e depois para Patrícia. Sim, disse com a voz trêmula. Eu vou testemunhar. Passei quase 1 hora contando minha história. As agressões escondidas por anos, as humilhações à mesa, os tapas, os gritos, o controle absoluto sobre meu dinheiro. Contei sobre as ameaças recentes, sobre a chantagem do banco, sobre como ele usava minha conta para lavar dinheiro de campanha. Minhas palavras saíam com dificuldade, mas cada frase era como um peso que caía do meu peito. Patrícia tomava notas detalhadas e me interrompia apenas para esclarecer pontos cruciais. Ao final, recolheu a gravação, meus documentos e assinou alguns papéis. Hoje mesmo pediremos um mandado, disse. Ele não pode continuar solto depois do que ouvimos. Saí da sala exausta, mas mais leve. Pela primeira vez em muito tempo eu não estava sozinha. Teresa caminhava ao meu lado com um sorriso tímido, como quem sabia que um passo importante havia sido dado. Enquanto descíamos as escadas do prédio, a sensação de que algo estava prestes a acontecer crescia dentro de mim. Eu sabia que Rafael não aceitaria derrota facilmente. Sabia que cada segredo revelado era uma faca em sua máscara pública. Mas agora havia um registro, havia testemunho, havia lei. E essa era uma arma que ele não controlava. Voltamos para o carro em silêncio. O sol já iluminava a cidade e as pessoas começavam a encher as ruas. Eu observava cada rosto, cada gesto, como se todos carregassem sinais de mudança. A vida seguia para eles, mas para mim nada seria como antes. Eu não podia prever os próximos acontecimentos, mas pressentia que o castelo de mentiras de Rafael estava prestes a ruir. E a verdade, uma vez acesa, não poderia mais ser apagada. No dia seguinte à minha visita à promotoria, o silêncio da manhã foi quebrado pelo som de sirenes. Teresa estava comigo em casa quando os carros da polícia pararam em frente ao portão da mansão Ferreira. O coração disparou quando vi os agentes descendo em formação, batendo firme na porta, com um mandado de prisão nas mãos. O momento que eu jamais imaginei presenciar finalmente havia chegado. Rafael desceu as escadas com calma forçada, o terno impecável e o sorriso ensaiado. Ele ainda acreditava que podia controlar a cena, que podia convencer os policiais com palavras doces. Mas quando lhe mostraram o mandado, sua máscara começou a trincar. Protestou dizendo que era vítima de perseguição política, gritou que tudo não passava de armação, mas não adiantou. Algemas foram colocadas em seus pulsos e ele foi levado para fora sob os flashes de câmeras e gritos de repórteres. Do portão ouvi sua voz ainda tentando se impor. Este é um erro, é um ataque à minha honra, eu sou inocente. Mas eu conhecia a verdade que se escondia por trás daquela voz. Eu sabia o peso de cada ameaça, de cada noite em silêncio. Naquele instante vi a primeira rachadura definitiva em sua imagem pública. Horas depois fui chamada
a comparecer à audiência de custódia onde seria decidido se Rafael aguardaria o processo em liberdade ou preso. Teresa me acompanhou como apoio e Patrícia já estava pronta com os documentos e a gravação. Quando entrei na sala do tribunal, senti o ar denso e pesado. De um lado, os advogados de defesa, do outro, o promotor, e à frente o juiz Alberto Lima, conhecido por sua rigidez e imparcialidade. Rafael foi trazido com uniforme laranja algemado, mas ainda com postura ereta e olhar desafiador. Ao me ver, seu sorriso sumiu, substituído por um brilho de ódio que atravessou a sala. Eu tremi, mas respirei fundo. Não era mais hora de me esconder. A promotoria apresentou as provas. Primeiro, a gravação de Teresa, que encheu a sala com a voz de Rafael, ordenando que eu assinasse papéis sob ameaça de internação. Depois, os extratos bancários entregues por Carlos Mendes, mostrando a rota do dinheiro desviando do fundo de campanha para minhas contas e, em seguida, para as dele. Cada página exposta diante do juiz era um tijolo a mais no muro que se erguia contra Rafael. O advogado de defesa tentou argumentar que tudo era um mal-entendido, que a gravação havia sido tirada de contexto, que eu era uma senhora confusa, influenciada por vizinhos e parentes. Em certo momento, Rafael não aguentou e se levantou gritando: "Ela mente, sempre foi instável, não merece credibilidade." O juiz bateu o martelo, exigindo silêncio e advertindo que mais uma interrupção resultaria em punição. Quando chegou minha vez de falar, minhas pernas tremeram, mas eu permaneci de pé. Olhei para o juiz e contei o que vivi. Anos de silêncio, de insultos, de tapas, de controle absoluto. Contei como ele tomava meu dinheiro, como me transformou em cúmplice involuntária de seus crimes. A voz embargou, mas não se calou. Senti lágrimas rolarem, mas cada palavra dita era como um grito de liberdade. A sala permaneceu em silêncio por um instante longo demais. Então o juiz se pronunciou. Considerando a gravidade das acusações, as provas apresentadas e o risco de intimidação da testemunha principal, a solicitação de liberdade provisória é negada. Rafael Ferreira permanecerá sob custódia até o julgamento. O choque tomou conta da sala. Rafael explodiu, ergueu-se com força, as correntes das algemas chacoalhando. "Isso é uma injustiça", gritou. "Eu vou destruir essa mulher." Ouviram bem, eu vou destruir Maria. Os guardas o contiveram e o arrastaram para fora, mas sua voz ecoava como faca no ar. Pela primeira vez, aquela fúria não me esmagou. Ela se revelava ao mundo sem máscara e todos podiam ver o monstro que eu conhecia. Juliana, a esposa, estava sentada entre os presentes. Seus olhos estavam marejados, suas mãos trêmulas. Quando tudo terminou, ela se aproximou de mim no corredor. Dona Maria disse com voz fraca: "Eu sabia, eu vi as marcas, eu ouvi os gritos." Eu fiquei em silêncio porque também tinha medo. Ele me ameaçava, controlava cada detalhe da minha vida. Mas agora não vou mais calar. Vou pedir o divórcio e vou testemunhar contra ele. Olhei para ela em silêncio por alguns segundos. Pela primeira vez percebi que eu não era a única prisioneira naquele palácio de mentiras. Juliana também havia sido refém de Rafael e sua decisão de falar poderia mudar o rumo do processo. Saímos juntas do tribunal. Teresa caminhava ao nosso lado. O ar fresco do fim de tarde bateu no rosto e pela primeira vez em anos senti que respirar não era apenas sobrevivência, mas também esperança. Eu sabia que o caminho ainda seria longo, que Rafael não desistiria facilmente. Mas naquele instante algo havia mudado para sempre. E agora quero falar diretamente com você que acompanha esta história. Se você concorda com a visão de uma personagem, comente o número 7. Se não concorda, deixe seu like no vídeo. Sua opinião importa e pode mostrar para o mundo de que lado você está neste drama. Eu voltaria para casa naquela noite diferente. A prisão de Rafael ainda não era a vitória final, mas era a primeira vez que as correntes ao meu redor pareciam se soltar. E eu já sentia que os dias seguintes trariam novas revelações, talvez ainda mais sombrias do que eu podia imaginar.
Os dias seguintes à audiência pareceram mais silenciosos, mas o silêncio não significava paz. Eu já sabia que Rafael não se renderia facilmente. Ele havia construído sua vida inteira sobre controle, manipulação e medo. Ser exposto em público e permanecer atrás das grades não o transformaria em alguém derrotado, apenas em alguém mais perigoso. 3 dias depois, Teresa encontrou um envelope sem remetente na caixa de correio de sua casa. O papel era grosso, dobrado com cuidado. O coração disparou quando reconheci a caligrafia. Era de Rafael. Querida mãe, dizia a carta, espero que esteja satisfeita com sua pequena vitória. Você pensa que venceu, mas se esquece que conheço seus segredos. Eu sei do caso na época em que era diretora, sei do que você encobriu para proteger sua reputação. Se esses documentos vierem à tona, o mundo verá que você não é vítima, mas cúmplice. O sangue gelou nas minhas veias. Por um instante pensei que ele estivesse inventando, mas logo a memória me atingiu com força. 15 anos atrás, um estudante havia sido flagrado em um escândalo de roubo de provas. A direção pressionou para que eu suavizasse o relatório para evitar repercussões na escola. Eu cedi. Achei que estava protegendo o futuro do garoto e a imagem da instituição. Nunca mais falei sobre isso. Agora Rafael usava aquilo como arma. Mostrei a carta para Teresa, que reagiu com firmeza. Isso é chantagem pura, disse ela. Precisamos contar tudo para Patrícia. Na promotoria, Patrícia leu cada linha com atenção. Ele está testando seus limites, explicou. Quer recuperar o controle pelo medo. Mas precisamos saber, houve de fato algo? Respirei fundo e confessei. Ela ouviu em silêncio e concluiu. O que você fez pode ter sido um erro ético, mas não configura o crime que ele insinua. E mesmo que fosse o uso desta informação, já é prova de manipulação. Saí aliviada, mas o alívio durou pouco. Uma semana depois chegou outro envelope, desta vez acompanhado de fotografias. Eram cópias antigas de documentos relatórios com anotações minhas, trechos alterados. Ao lado delas, uma nova carta em letras duras. Mãe, essas fotos são apenas o começo. Eu também tenho gravações. Você se lembra do dinheiro recebido por fora dos presentes dos pais agradecidos que nunca foram declarados ao imposto? Isso é evasão fiscal. Se quiser se salvar, venha me visitar. Assine uma retratação e retire sua acusação. Caso contrário, todos saberão quem você realmente é. As mãos tremeram tanto que mal consegui segurar o papel. Ele tinha razão em parte. Ao longo dos anos, alguns pais haviam me presenteado com envelopes de dinheiro, pequenas quantias, como agradecimento pelas aulas extras ou pela ajuda em momentos difíceis. Eu nunca declarei nada. Na época parecia inofensivo, mas somado ao longo de décadas poderia se transformar em algo grave. Quando mostrei a carta para Patrícia, ela ficou séria. Tecnicamente, explicou, poderia ser interpretado como renda não declarada. Se ele divulgar isso sem contexto, pode complicar a senhora. Eu desmoronei. Então é o fim, murmurei. Ele vai me destruir de qualquer forma. Mas Patrícia me encarou com firmeza. Não só se deixarmos que ele controle a narrativa. Existe outro caminho. Podemos assumir esses erros antes que ele os use. Podemos trazer à luz o que aconteceu em nossos termos, não nos dele. É arriscado, mas é a única maneira de quebrar as correntes. A ideia de me expor ainda mais parecia insuportável. Eu já havia revelado minhas feridas mais profundas, agora teria de mostrar também minhas falhas. E se a cidade me visse como criminosa em vez de vítima? E se perdesse toda a credibilidade? Patrícia, porém, insistiu. Maria, pense no que significará quando ele não tiver mais nenhuma arma contra você. Naquela noite mal consegui dormir. As palavras de Rafael ecoavam em minha mente junto com o som de sua risada zombeteira. Mas havia também outra voz, a de Ana no jantar, me lembrando de quem eu já fui. A de Teresa me oferecendo ajuda quando mais precisei. A de Patrícia apontando uma saída que exigia coragem. No amanhecer decidi.
Eu preferia enfrentar o julgamento do mundo a continuar prisioneira das ameaças do meu filho. No dia seguinte, voltei ao escritório da promotoria. Encarei Patrícia com firmeza e disse: "Quero confessar. Quero contar antes que ele use isso contra mim." Ela sorriu com aprovação. "Muito bem, Maria. Assim tiramos dele a última arma." A partir daquele instante, começamos a preparar uma coletiva de imprensa. Meu coração acelerava só de pensar em estar diante de câmeras e microfones, revelando não apenas minha dor, mas também meus erros. Eu sabia que haveria críticas, que alguns me chamariam de irresponsável, outros de cúmplice, mas também sabia que seria livre. Na semana seguinte, a sala de conferências estava lotada de jornalistas. Luzes fortes, câmeras posicionadas, cadernos de anotações prontos. Patrícia me apresentou e eu me levantei. Meus joelhos tremiam, mas minha voz saiu firme. "Meu nome é Maria Ferreira", comecei. "Por muitos anos fui vítima de abuso e manipulação do meu filho Rafael. Ele me ameaçou, roubou meu dinheiro e tentou me calar com medo." Um burburinho correu pela sala. Continuei. "Mas também quero falar de mim. Houve um tempo em que cometi erros. Alterei relatórios para proteger alunos e aceitei presentes que não declarei. Errei. Me arrependo. Mas não aceitarei ser chantageada. Prefiro confessar meus erros diante de todos do que continuar refém de um homem que transformou o amor em prisão." O silêncio foi absoluto por alguns segundos. Então as perguntas choveram, os flashes explodiram. Eu me mantive ereta, respirando fundo, sabendo que havia cruzado uma linha sem volta. Naquela noite de volta à casa de Teresa, senti algo que não experimentava havia décadas. A leveza de quem não precisa mais esconder nada. Rafael ainda estava na prisão, mas agora sem poder sobre minha história. Pela primeira vez as correntes haviam se rompido, e eu sabia que a reação dele lá dentro da cela não tardaria a chegar. A coletiva de imprensa havia terminado, mas o eco das minhas palavras continuava a se espalhar pela cidade. Naquela noite sentei-me ao lado de Teresa na sala de sua casa e assistimos à televisão em silêncio. Meu rosto estava em todos os canais, meus olhos cansados e minha voz embargada se repetiam em cada reportagem. Alguns comentaristas me chamavam de corajosa, outros de imprudente, havia quem me aplaudisse e quem me criticasse. Eu respirava fundo e repetia para mim mesma que já não importava. Eu havia falado. Eu havia tirado das mãos de Rafael a última arma. No dia seguinte percebi a dimensão da repercussão. Vizinhos que antes desviavam o olhar agora me cumprimentavam quando eu aparecia na rua. Estranhos deixavam flores no portão de Teresa com bilhetes desejando força. Mas também chegaram mensagens duras, cartas anônimas, que me acusavam de ter manchado minha própria reputação. Era como se eu estivesse dividida diante do público, metade me enxergando como vítima, metade como cúmplice. Ainda assim, dentro de mim reinava uma paz estranha. O peso do segredo não existia mais. Patrícia veio até nós naquela manhã. Ela estava satisfeita. Maria disse sua decisão mudou tudo. Os promotores não vão acusá-la por evasão fiscal, entenderam que se trata de um contexto de abuso e manipulação. Além disso, sua sinceridade fortalece ainda mais seu depoimento contra Rafael. Eu a ouvi com lágrimas nos olhos. Pela primeira vez em anos eu sentia que a verdade era minha aliada. Teresa me incentivou a voltar à minha casa. "Você não pode se esconder para sempre", disse ela. "A casa é sua, não dele." Eu hesitei, mas aceitei. Voltamos juntas ao casarão, que antes me parecia uma prisão. Quando abri a porta, o cheiro de pó e de lembranças me envolveu. Havia marcas ainda das buscas policiais, móveis, quebrados, retratos caídos. Mas aquele lugar me pertencia novamente. Teresa sorriu e arregaçou as mangas. "Vamos limpar, Maria, vamos reconstruir." Passamos horas tirando o pó, recolhendo cacos, lavando cortinas. Cada objeto recolocado parecia um símbolo de retomada.
No jardim plantei mudas de rosas, algo que sempre sonhei e que Rafael nunca permitiu. Enquanto colocava a terra sobre as raízes, senti que estava enterrando também anos de silêncio. Mas Rafael não ficaria calado. Da prisão chegaram novas mensagens. Algumas eram implorando perdão, cheias de palavras doces que eu sabia serem falsas. Outras carregavam veneno puro, prometendo vingança, dizendo que eu não escaparia. Eu já não abria todas. Queimava algumas no quintal, observando as letras virarem cinzas. A cada chama que se apagava, eu sentia a corrente enfraquecer. Dias depois, recebi uma visita inesperada. Paulo Andrade, governador e rival político de Rafael, veio até minha casa acompanhado de assessores. Ele me cumprimentou com respeito, agradeceu por minha coragem. Maria, suas palavras revelaram não apenas o que seu filho fez, mas também abriram caminho para descobrirmos uma rede de corrupção maior. Graças a você, investigações avançaram e pessoas influentes estão caindo. Fiquei sem palavras. Paulo continuou. Queremos convidá-la para integrar um comitê de reconstrução da educação, já que parte dos recursos desviados eram destinados às escolas. A sua experiência como diretora e agora sua voz pública são essenciais. Eu tremi sem acreditar. Depois de tudo o que havia perdido, alguém me oferecia uma chance de recomeço, de transformar dor em contribuição. Aceitei com cautela, mas dentro de mim florescia uma esperança nova. Voltei a participar de reuniões, a ouvir professores a sugerir mudanças. Descobri que ainda havia dentro de mim aquela mulher que lutava pela educação, aquela que Rafael tentou apagar. O impacto sobre Rafael foi imediato. Nos noticiários, mostravam seu rosto cada vez mais endurecido. Ele gritava do banco dos réus que era vítima de perseguição, que eu era uma mentirosa, que a justiça estava corrompida. Mas agora sua máscara não convencia mais. As pessoas que antes o aplaudiam agora o evitavam. Aliados políticos se afastavam. Seu castelo de prestígio se desmoronava tijolo por tijolo. Ainda assim eu não me iludia. Conhecia meu filho o bastante para saber que não desistiria. Mesmo preso, mesmo desacreditado, ele buscaria formas de me atingir. Mas agora eu não estava mais sozinha. Havia Teresa, havia Ana, havia Patrícia, havia vizinhos e até figuras políticas que me apoiavam. A corrente de silêncio havia sido rompida e o eco de minhas palavras continuava ressoando. E é aqui que quero falar com você que acompanha esta história. O que você pensa da decisão de Maria de confessar seus erros e enfrentar o mundo de cabeça erguida? Se você concorda com ela, comente o número 7. Se não concorda, deixe seu like no vídeo. Sua participação mostra que sua voz também faz parte deste drama e que sua opinião pode inspirar outras pessoas. Naquela noite, sentei-me no jardim e observei as primeiras rosas começarem a desabrochar. O vento leve trouxe o perfume da terra molhada e pela primeira vez senti que a casa respirava comigo. Rafael podia gritar atrás das grades, podia escrever cartas, podia espernear. Mas já não tinha o poder de me silenciar. Eu sabia que o julgamento definitivo ainda estava por vir, e que naquele tribunal ele tentaria mais uma vez me destruir. Mas eu também sabia que estava pronta. O dia do julgamento chegou como uma tempestade anunciada. As ruas em frente ao tribunal estavam cheias de repórteres, câmeras, curiosos. O caso Ferreira já não era apenas uma disputa entre mãe e filho, mas um símbolo de poder, corrupção e silêncio rompido. Ao descer do carro, senti minhas pernas fraquejarem, mas Teresa estava ao meu lado e segurou minha mão. Patrícia caminhava à frente com passos firmes, transmitindo a segurança que eu tentava absorver. Dentro da sala, o clima era tenso. Rafael entrou escoltado, mais magro, mas ainda altivo. Vestia o uniforme laranja da prisão, mas caminhava como se ainda fosse o dono da cena. Quando seus olhos encontraram os meus, vi apenas ódio. Ele tentou sorrir, mas o sorriso era uma máscara quebrada.
O juiz Alberto Lima iniciou a sessão lembrando que estávamos ali para ouvir testemunhos e analisar provas. A promotoria começou apresentando os documentos financeiros coletados por Carlos Mendes, as transferências de dinheiro que passavam pela minha conta e terminavam em contas ligadas a Rafael. Em seguida, exibiram a gravação feita por Teresa, na qual sua voz fria exigia que eu assinasse papéis sob ameaça de internação. A sala se manteve em silêncio enquanto a fita rodava. Cada palavra ecoava como um golpe. Depois foi a minha vez. Subi ao púlpito com o coração disparado. Contei a história de anos de abusos de controle psicológico, de violências escondidas sob as paredes da casa. Falei das noites em que me sentei sozinha, segurando um pano no rosto machucado, dos dias em que servi refeições sob insultos, das ameaças que me fizeram acreditar que eu não passava de uma sombra. Enquanto falava, lágrimas desciam, mas minha voz não se calava. Pela primeira vez, a cidade inteira ouvia aquilo que antes pertencia apenas ao silêncio. Rafael se remexia na cadeira, murmurava ofensas até que não aguentou e gritou: "Ela mente sempre foi fraca, está sendo manipulada." O juiz bateu o martelo e ordenou silêncio, advertindo que outra interrupção resultaria em punição. Quando me sentei, Juliana levantou-se. A sala ficou em suspense. Ela respirou fundo e começou a falar. "Durante anos, disse, também fui vítima. Rafael controlava meu dinheiro, minhas roupas, minhas amizades. Eu calei porque tinha medo. Mas vi o que ele fazia com Dona Maria. Vi as marcas, ouvi os gritos. E não posso mais fingir. Vou me divorciar e estou aqui para testemunhar contra ele." O choque percorreu o tribunal. A mulher que sempre aparecera ao lado de Rafael, sorridente agora, se despia da máscara e mostrava a outra vítima. Sua voz, ainda trêmula, ganhava força a cada frase. A defesa tentou reagir. Argumentou que eu e Juliana estávamos inventando histórias para nos vingar, que Carlos Mendes perseguia Rafael por motivos políticos, que Teresa havia manipulado a gravação. Mas cada argumento soava vazio diante do peso das provas. Ao final, o juiz pediu silêncio e anunciou o veredicto. Considerando as provas apresentadas, os testemunhos consistentes e a gravidade dos crimes, Rafael Ferreira é declarado culpado de fraude financeira, intimidação de testemunha e violência doméstica. A sentença é de 15 anos de prisão, sem possibilidade de liberdade antecipada. O murmúrio da sala se transformou em choque. Rafael se levantou, os olhos ardendo de fúria. "Isso é uma injustiça", gritou. "Ela me destruiu, mas eu vou me vingar." Guardas o contiveram enquanto ele esperneava as algemas, tilintando como ecos de derrota. Pela primeira vez, vi meu filho não como político ou como carrasco, mas como um homem quebrado, exposto, sem o poder que sempre ostentou. Eu respirei fundo. Não senti vitória nem alegria. Senti apenas a certeza de que a verdade finalmente havia sido ouvida. As correntes que me prenderam durante anos estavam caindo uma a uma. Quando saí do tribunal, repórteres me cercaram, microfones se estenderam em minha direção. Perguntaram se eu estava feliz, se me sentia vingada, se perdoaria meu filho algum dia. Eu respondi com calma: "Não sinto felicidade, sinto alívio. Não busquei vingança, busquei apenas sobreviver. Quanto ao perdão, ele pertence ao futuro, não ao presente." À noite voltei para casa exausta. Teresa preparou chá, Ana me telefonou para dizer que estava orgulhosa. Patrícia ligou informando que o processo agora estava encerrado, mas que Rafael ainda tentaria encontrar formas de me atingir mesmo de dentro da prisão. Eu já sabia disso. O grito dele ainda ecoava em minha mente. Eu vou me vingar. Sentei-me no jardim e olhei para as rosas que começavam a florescer. O vento leve balançava as pétalas e pela primeira vez em muitos anos a casa parecia em paz. Mas dentro de mim eu sabia que ainda havia sombras. Rafael não aceitaria a derrota em silêncio. E os próximos dias mostrariam que, mesmo atrás das grades, ele ainda encontraria maneiras de me alcançar.
Os dias após a condenação de Rafael trouxeram um silêncio diferente. Pela primeira vez em muitos anos, a casa não ecoava com os passos dele, nem com a sua voz exigente, nem com os sons de portas batendo. O vazio que ficou parecia estranho. Eu caminhava pelos corredores tocando as paredes como se precisasse me convencer de que aquele espaço era realmente meu. À noite, deitada em minha cama, ainda acordava assustada com a impressão de ouvir a chave girando na fechadura, mas logo percebia que era apenas memória. Teresa vinha todos os dias levando flores, comida ou apenas palavras de encorajamento. Ela ria alto na cozinha, preenchendo o espaço com vida. Ana também me visitava sempre que podia, contando sobre suas investigações jornalísticas, trazendo notícias sobre o impacto do meu depoimento na sociedade. Muitos viam em mim um símbolo de resistência a algo que me surpreendia. Eu, que por tantos anos me senti invisível, agora era reconhecida na rua, cumprimentada, às vezes até aplaudida. Mas junto com esse reconhecimento vinham também sombras. Um mês depois da sentença, encontrei o primeiro envelope escondido entre as contas na caixa do correio. Era uma carta de Rafael. Abri com mãos trêmulas e li a caligrafia que conhecia tão bem. Mãe, dizia ele, você acha que venceu. Mas a verdade é que o sangue que nos une não pode ser quebrado. Você sempre será minha, queira ou não. O coração disparou. Queimei a carta no quintal, assistindo as chamas devorarem cada palavra. Mas na semana seguinte, outra carta chegou. Desta vez o tom era de súplica. Perdoe-me, mãe, estou sozinho, sem você não sou nada. Eu já mudei, prometo. No entanto, poucos dias depois veio uma nova mensagem cheia de rancor. Você pensa que está livre, mas eu ainda sei segredos, ainda tenho amigos lá fora. As cartas se tornaram frequentes, cada uma carregando um tom diferente. Ora implorava, ora ameaçava. Às vezes parecia um menino perdido, outras vezes o homem cruel que sempre foi. Cada envelope que chegava era como uma corrente tentando me puxar de volta ao passado. No início, eu lia todas, depois comecei a deixá-las fechadas em uma gaveta. Mais tarde decidi queimá-las sem sequer abrir. Eu compreendi que aquelas palavras eram apenas tentativas de me manter prisioneira. Enquanto isso, minha vida tentava encontrar novo ritmo. Aceitei o convite do governador Paulo Andrade para integrar o Comitê de Educação. No começo, entrar em reuniões foi assustador. Eu me sentia fora de lugar, como se todos me julgassem pelo passado. Mas logo percebi que ainda tinha voz, que minha experiência de anos como diretora não havia desaparecido. Sugeri melhorias em programas escolares, participei de debates sobre distribuição de recursos e aos poucos voltei a sentir orgulho do que eu podia oferecer. O jardim também se transformava. As rosas que plantei começaram a florescer com cores vivas, vermelho, branco, rosa. Todos os dias eu regava as plantas como se cuidasse de mim mesma. Cada botão que se abria era uma lembrança de que a vida podia renascer. Teresa muitas vezes me acompanhava, sentando-se ao meu lado no banco do quintal e dizendo: viu só, Maria, a casa está voltando a ser lar. Apesar disso, as cartas de Rafael ainda assombravam meus sonhos. Eu sabia que ele estava atrás das grades, que a sentença era longa, mas as palavras que escrevia me lembravam que sua raiva continuava viva. Às vezes eu acordava de madrugada ouvindo em minha mente a frase que ele gritou no tribunal: eu vou me vingar. Nessas horas caminhava até o jardim e ficava olhando a lua, repetindo para mim mesma que estava livre, que não precisava mais ter medo. Ana insistia para que eu contasse publicamente sobre as cartas, transformando aquilo em denúncia oficial. Mas eu hesitava. Parte de mim queria enterrar o assunto, não dar mais espaço à voz dele. Outra parte temia que, se eu me calasse, de novo as correntes voltassem a se fechar. Patrícia também dizia que registrar as cartas era importante porque mostrava que ele continuava tentando me intimidar. Eu prometi pensar. Certo dia, enquanto organizava documentos no comitê, recebi uma ligação. Era um jornalista que queria entrevistar-me sobre minha vida depois do julgamento. Perguntou se eu me considerava livre. A pergunta me pegou de surpresa.
Eu respondi que liberdade é um processo, não um instante, e que mesmo depois de romper as correntes, ainda é preciso aprender a viver sem elas. Naquela noite voltei para casa refletindo sobre minhas próprias palavras. Talvez fosse hora de dar mais um passo, de enfrentar até as cartas como parte do processo de cura. Talvez fosse hora de expor não apenas o que Rafael fez no passado, mas o que continuava a fazer mesmo preso. Enquanto apagava as luzes da sala e me preparava para dormir, ouvi o som do vento balançando as janelas. O coração acelerou como sempre, mas logo percebi que era apenas o vento. Sorri sozinha, pequena, mas vitoriosa. Eu já não era a mesma mulher que se calava diante de tudo. E no fundo sabia que em breve uma nova decisão teria de ser tomada. Voltar à minha casa depois do julgamento foi como entrar em um lugar conhecido e ao mesmo tempo completamente novo. As paredes ainda guardavam marcas das buscas policiais, havia móveis quebrados, fotografias caídas, mas nada disso me assustava mais. Cada detalhe parecia um convite para a reconstrução. Teresa estava sempre ao meu lado, trazendo flores frescas e rindo alto na cozinha, preenchendo o espaço com vida. Ana aparecia com frequência trazendo notícias do jornal, mostrando que minha história inspirava outras mulheres a falarem. Eu já não era invisível. Pouco tempo depois recebi um convite oficial. O governador Paulo Andrade queria que eu participasse do Comitê de Educação, ajudando a redesenhar projetos que haviam sido prejudicados pelos desvios de Rafael. No início pensei em recusar. Eu ainda me sentia frágil, marcada pelas acusações e pela exposição. Mas Patrícia insistiu. Maria, disse ela, a sua experiência não desapareceu. Você foi diretora por anos, conhece as escolas, conhece os alunos. Agora sua voz tem ainda mais força. Aceitei com medo, mas aceitei. No primeiro dia de reunião, entrei na sala com passos hesitantes. Havia professores, secretários, especialistas, todos com pilhas de documentos e olhares atentos. Sentei-me em silêncio observando. Mas logo um dos participantes pediu minha opinião sobre a distribuição de verbas para escolas rurais. Minha voz tremeu no começo, mas respondi com base na experiência. Para minha surpresa, todos ouviram com respeito. Alguns até anotaram minhas palavras. Percebi então que ainda havia lugar para mim. As semanas seguintes trouxeram uma rotina diferente. Eu participava de debates, lia relatórios, sugeria mudanças. Aos poucos percebi que minha vida voltava a ter propósito. Não era apenas sobre sobreviver ao meu filho, era sobre reconstruir o que ele tentou destruir. Cada decisão tomada no comitê era também uma forma de reparar, de devolver às crianças o que Rafael havia roubado. Enquanto isso, o jardim da minha casa florescia. As rosas que plantei abriram em cores vivas. Todos os dias eu regava as plantas e sentia que também regava a mim mesma. Teresa dizia que a casa parecia sorrir de novo, e eu concordava. Às vezes me sentava no banco do quintal apenas para ouvir o vento e lembrar que agora podia respirar sem medo. Ainda assim, as cartas de Rafael continuavam chegando. Algumas imploravam perdão, outras prometiam vingança. Eu as queimava sem abrir, mas cada envelope no correio era como um sussurro de que ele ainda tentava me alcançar. Mesmo assim, eu já não tremia como antes. Aprendi a não deixar que suas palavras me prendessem outra vez. Certo dia, durante uma reunião, Paulo Andrade me chamou para conversar em particular. Ele disse que muitos pais e professores haviam elogiado minha coragem, que minha história havia inspirado outras pessoas a denunciarem abusos não apenas em casa, mas também em ambientes de trabalho e instituições. Maria, disse ele, você se tornou um símbolo de resistência. Eu fiquei sem palavras. Nunca pensei que alguém poderia me ver dessa forma. Saí daquela reunião com lágrimas nos olhos. Não eram lágrimas de dor, mas de gratidão. Pela primeira vez em muito tempo senti que eu não era definida apenas pelo que sofri, mas também pelo que consegui enfrentar. A cidade que antes me ignorava agora me via como alguém que tinha algo a ensinar.
Ana escreveu uma reportagem especial sobre a minha trajetória. No título lia-se A Mulher que Quebrou as Correntes. Ela descreveu não apenas os abusos, mas também a força de continuar, a coragem de confessar erros, a decisão de lutar por justiça. Quando li aquelas páginas, vi refletida uma imagem de mim mesma que eu quase não reconhecia. Uma imagem de resistência e dignidade. Mas eu sabia que essa nova fase também traria desafios. Rafael não havia desistido. Mesmo preso, ainda tinha aliados, ainda tentava me atingir através das cartas. Eu sentia que em algum momento ele encontraria um jeito de se aproximar, talvez por telefone, talvez por pessoas que ainda lhe eram fiéis. Essa ideia me tirava o sono, mas também me preparava. Eu não era mais a mulher que se escondia. Estava pronta para enfrentá-lo, fosse qual fosse a forma que sua sombra assumisse. Numa noite silenciosa, sentei-me no jardim e observei as estrelas. Pensei em tudo o que havia perdido, mas também em tudo o que havia recuperado. A liberdade não era apenas a ausência de correntes, era a presença de um propósito. E eu finalmente começava a sentir isso. Mas, no fundo do coração, eu sabia que a história ainda não havia terminado. Rafael ainda tentaria me alcançar. E o confronto final entre mãe e filho estava cada vez mais próximo. As semanas passaram e minha vida parecia seguir um novo ritmo. Eu participava das reuniões do comitê, cuidava do jardim, recebia visitas de Teresa e de Ana. A rotina simples era um bálsamo, um sinal de que eu podia reconstruir. Mas as cartas de Rafael continuavam a chegar insistentes como ecos de um passado que se recusava a morrer. No início eu as queimava imediatamente. Depois, por curiosidade ou talvez por fraqueza, cheguei a abrir algumas. Em uma delas ele dizia que estava arrependido, que tinha descoberto na prisão o valor da família que queria recomeçar ao meu lado. Em outra prometia vingança, jurava que encontraria uma forma de me destruir. Era como se houvesse duas vozes dentro dele, uma tentando me seduzir de volta, a outra cuspindo o mesmo veneno de sempre. Certa noite o telefone da sala tocou. Eu estranhei, pois quase ninguém ligava naquela linha fixa. Quando atendi, ouvi um silêncio carregado de estática e então a voz que eu conhecia tão bem. Mãe. Meu corpo inteiro se arrepiou. Ele continuou. Eu vi sua cara na televisão, ouvi suas entrevistas, você parece tão forte agora. Mas não se engane, eu ainda sou seu filho, ainda sou parte de você. O mundo pode acreditar em qualquer coisa, mas nós sabemos a verdade. Você sempre me pertenceu. A raiva misturada ao medo percorreu minhas veias. Respirei fundo e respondi com calma. Rafael, você já não tem poder sobre mim. Eu não sou mais sua prisioneira. Do outro lado da linha veio uma risada baixa. Vamos ver, disse ele. Desliguei com as mãos trêmulas. Teresa correu até a sala ao ver meu rosto pálido. Ele ligou, murmurei. Ela me abraçou com força e disse: Não dê a ele o que quer. Ele busca apenas um sinal de que ainda controla você. Nos dias seguintes tentei seguir normalmente, mas cada toque de telefone fazia meu coração disparar. Algumas vezes era apenas uma ligação comum, outras vezes silêncio, e em 2 ocasiões ouvi sua respiração do outro lado antes que a ligação fosse cortada. Eu sabia que ele ainda tentava me atingir, que não desistiria de me manter acorrentada pelo medo. Ana insistia para que eu denunciasse formalmente as ligações. Patrícia também reforçou a necessidade de registrar. Eu prometi que faria, mas antes precisava resolver algo dentro de mim. Precisava enfrentar a sombra dele de uma vez. Numa tarde chuvosa, recebi mais uma carta. Abri e li devagar. Ele dizia: Mãe, eu sei que errei, mas você não pode me negar para sempre. Se me abandonar, vai provar que nunca me amou. O mundo pode estar contra mim, mas você não pode estar. Senti um turbilhão dentro de mim. Por anos a culpa havia sido minha prisão. A ideia de que talvez eu tivesse falhado como mãe, de que talvez fosse responsável pela escuridão que tomou conta dele. Mas naquele instante algo se clareou. Eu não o havia feito monstro.
Eu havia tentado protegê-lo, amá-lo, cuidar dele. Ele foi quem escolheu destruir. Peguei papel e caneta e escrevi uma resposta curta. Rafael, você é meu filho e sempre será, mas não sou sua propriedade. O amor de mãe não significa submissão. Se quiser um dia receber perdão, terá de mudar por si mesmo. Até lá não terá mais meu silêncio. Enviei a carta e, quando fechei a caixa de correio, senti um peso sair dos meus ombros. Não era apenas uma resposta, era um limite. Pela primeira vez eu devolvi a ele palavras que não eram de medo, mas de decisão. Alguns dias depois o telefone tocou novamente. Era ele. A voz parecia cansada, sem a arrogância de antes. Eu recebi sua carta, disse: Você realmente acredita que posso mudar? Por um momento hesitei. Então respondi: Acredito que todo ser humano pode mudar, mas isso depende de escolhas, não de chantagens. Do outro lado houve silêncio. Depois ouvi apenas um suspiro e a ligação foi cortada. Fiquei parada olhando o aparelho, o coração acelerado. Não sabia se aquilo significava o fim das tentativas dele de me controlar, mas sabia que havia conquistado algo essencial. Eu não tremia mais. Nessa mesma noite sentei-me no jardim sob a lua cheia. As rosas estavam abertas, exalando perfume suave. Teresa se aproximou com 2 xícaras de chá e disse sorrindo: Maria, você venceu. Talvez não a batalha inteira, mas a mais importante. A batalha dentro de si mesma. E o sorry. Pela primeira vez em muitos anos, o silêncio da casa não era prisão, era liberdade. E mesmo sabendo que o futuro ainda traria desafios, eu sentia que estava pronta. Porque a partir daquele momento a história já não era apenas sobre medo. Era sobre limites, sobre coragem, sobre a escolha de viver sem correntes. E eu sabia que ainda havia uma última lição a ser aprendida, um último passo para transformar dor em mensagem. O tempo passou e as marcas do passado foram se transformando em cicatrizes. Cicatrizes não desaparecem, mas contam histórias. Cada uma das minhas me lembrava de noites de silêncio, de ameaças, de cartas que queimavam nas minhas mãos. Mas também me lembrava de vitórias. Eu já não era a mulher acuada que servia refeições em silêncio, que escondia hematomas debaixo da gola da blusa. Eu era Maria Ferreira, uma mulher que ousou dizer a verdade mesmo quando a verdade parecia uma sentença. A casa, antes palco de medo, agora era um espaço de vida. As rosas floresciam em cores vivas, o sol entrava pelas janelas abertas, e até o som do vento me parecia música. A cozinha onde um dia chorei sozinha com pratos quebrados agora era lugar de conversas com Teresa. O corredor que tantas vezes percorri com medo de ouvir os passos de Rafael agora era apenas caminho até o jardim. Cada canto da casa havia mudado de significado. Era como se o espaço tivesse sido devolvido a mim depois de anos de exílio dentro do próprio lar. Teresa continuava ao meu lado, uma amiga que se tornara irmã. Ana seguia com suas investigações jornalísticas, mas sempre arranjava tempo para me visitar, para me lembrar de que coragem pode ser contagiosa. Patrícia permanecia como uma aliada firme, garantindo que a justiça não se tornasse apenas uma palavra bonita. E o governador Paulo Andrade me deu a oportunidade de transformar minha experiência em ação concreta, ajudando a reconstruir a educação que meu próprio filho havia tentado destruir. Cada reunião do comitê era mais do que um trabalho, era um símbolo de que nada havia sido em vão. Mas o que mais importava não era apenas a minha trajetória pessoal, era o que ela significava para tantas outras pessoas. Descobri que minha voz frágil e trêmula havia alcançado lugares que eu nunca imaginei. Mulheres começaram a me escrever cartas contando suas próprias histórias de abuso. Professores e diretores vieram me procurar dizendo que minha confissão os inspirou a não esconder mais seus erros. Até vizinhos que antes fingiam não ver nada agora falavam em público sobre a importância de não se calar diante da violência. Eu percebia que não era só sobre mim. Era sobre todos nós. Aprendi que a liberdade não é um instante, é um processo.
Ela começa quando decidimos romper o silêncio. Ela cresce quando encontramos apoio em mãos que se estendem. E se fortalece quando temos coragem de transformar dor em exemplo. Rafael tentou me destruir, tentou me apagar, tentou me prender em correntes invisíveis, mas no fim foi ele quem ficou preso e fui eu quem reencontrei a vida. Hoje sei que a minha história não é única. Infelizmente, milhares de mulheres vivem em silêncio com medo de falar, acreditando que ninguém vai acreditar nelas. Muitas carregam a culpa achando que são responsáveis pela violência que sofrem. Eu mesma pensei assim durante anos. Mas se há algo que quero que você leve desta história é isto: o medo pode ser profundo, mas nunca é absoluto. Sempre existe uma fresta por onde a luz pode entrar. Às vezes é o olhar de uma sobrinha que vê além do sorriso falso. Às vezes é a vizinha que ouve um grito e decide agir. Às vezes é a própria coragem que você pensava ter perdido. O silêncio protege o agressor, mas a palavra liberta a vítima. Quando caminho pela rua e alguém me reconhece, eu sorrio. Não porque busque fama, mas porque sei que minha voz serviu para mais do que minha própria sobrevivência. Serviu para mostrar que ninguém está sozinho. Serviu para mostrar que até as correntes mais pesadas podem ser quebradas. Serviu para provar que não importa quanto tempo tenha se passado, nunca é tarde para dizer basta. E agora falo diretamente com você que acompanhou cada capítulo desta história. Se você acredita que é importante dar voz a quem sofre em silêncio, deixe seu like neste vídeo. Se você acha que histórias como a minha podem inspirar outras pessoas, se inscreva no canal para não perder os próximos relatos. E se esta mensagem falou ao seu coração, comente abaixo o que sentiu, porque cada comentário é também uma forma de quebrar o silêncio e encorajar quem ainda vive com medo. A minha história terminou com cicatrizes, mas também com rosas no jardim, com novas amizades e com a certeza de que a verdade sempre vence. A sua pode estar começando agora. Nunca subestime o poder de dizer basta. Nunca subestime o valor da sua voz. Eu sou Maria Ferreira. Eu fui prisioneira por muitos anos, mas hoje finalmente eu sou livre. E se minha voz alcançou você, que esta liberdade também alcance sua vida.